Pense naquele colega de trabalho que insiste em reorganizar cada objeto em sua mesa centenas de vezes ao dia, no vizinho que acumula pilhas e pilhas de jornais antigos de forma quase arquitetônica, ou naquele amigo que, de repente, mergulha em períodos de silêncio absoluto e isolamento extremo, para então retornar com uma energia frenética e projetos megalomaníacos. Tendemos a dispensar esses atos como meras peculiaridades de personalidade, traços bizarros que tornam o indivíduo único ou, na pior das hipóteses, falhas leves de caráter que merecem apenas um comentário sarcástico e um encolher de ombros. Mas e se disséssemos que muitos desses comportamentos, à primeira vista desconexos ou irritantes, não são excentricidades, mas sim a manifestação visível e dolorosa de um sofrimento interno profundo, de batalhas silenciosas travadas nas trincheiras da mente, sinais claros, embora disfarçados, de uma doença mental que implora por atenção e compreensão? Este é o ponto crucial de nossa exploração, o abismo entre o que vemos na superfície, a ação estranha, a reação desproporcional e o mecanismo psicológico complexo que a gera. Estamos prestes a desvendar a linguagem secreta da mente em desequilíbrio, transformando julgamentos rápidos em ferramentas de empatia e diagnóstico precoce. Este conhecimento não visa rotular ou patologizar a neurodiversidade, mas sim iluminar a fronteira tênue onde o jeito de ser se torna um fardo incapacitante. A psicologia nos ensina que o comportamento humano é raramente aleatório. Ele é, na maioria das vezes, uma resposta lógica, ainda que desajustada, a um estímulo interno ou externo. A urgência reside em reconhecer que, ao ignorar esses sinais, estamos permitindo que o sofrimento se cronifique, transformando uma condição tratável em uma crise existencial duradoura. A verdadeira tragédia não está no comportamento em si, mas na nossa incapacidade cultural e social de ler o desespero por trás dele, na nossa tendência de valorizar a conformidade e ostracizar o que foge ao padrão, mesmo quando esse desvio é, literalmente, um pedido de socorro codificado. Para estabelecer o cenário, precisamos primeiramente derrubar a romantização da loucura criativa ou da excentricidade genial. Embora a neurodiversidade possa de fato coexistir com a genialidade, devemos distinguir a peculiaridade inofensiva da compulsão destrutiva. O conflito central reside na dualidade da percepção. O indivíduo que sofre frequentemente tenta desesperadamente manter a fachada de normalidade, utilizando o comportamento estranho como uma forma de mascaramento ou automedicação inconsciente. A tensão é construída quando a pessoa sabe que precisa agir, mas a barreira psicológica é tão alta que o corpo e a mente se recusam a cooperar, resultando em um ciclo vicioso de culpa e inação que só aprofunda a doença de base. Para manter a curiosidade ativa e preparar o terreno para a profundidade psicológica que exploraremos, pense nos seguintes comportamentos que tendemos a minimizar. Por que uma pessoa saudável faria algo que notoriamente prejudica sua vida social ou profissional? Segundo, o isolamento social não motivado pela introversão, mas sim pela convicção paranoica de que todos estão conspirando ou julgando. Terceiro, o hábito de mentir constantemente sobre detalhes insignificantes, as chamadas mentiras patológicas, que não trazem ganho óbvio, mas parecem uma necessidade irrefreável. A resposta a essas perguntas reside nos porões da mente, onde a lógica cede lugar ao imperativo emocional. Entrando no desenvolvimento profundo, vamos analisar a obsessão por rituais, que é talvez o sinal mais frequentemente mal interpretado. Mas a perspectiva psicológica revela um quadro muito diferente. O transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, não se trata de higiene, trata-se de controle. As compulsões, ou rituais, são a tentativa desesperada do cérebro de neutralizar a ansiedade gerada por esses pensamentos. O ritual de lavar as mãos é um pacto neurótico. Se eu fizer este ato, o mal não acontecerá. O estranho não é o ato de lavar, mas sim o terror invisível que o precede e o motiva. Em seguida, consideremos o fenômeno do pensamento mágico em adultos. A crença irracional de que seus pensamentos ou ações podem influenciar eventos externos de forma não física. O indivíduo sente que a realidade é maleável,
perigosa e controlável apenas por regras internas estritas que ninguém mais compreende. Um terceiro comportamento frequentemente minimizado é a regulação emocional desordenada, que se manifesta em explosões de raiva ou choro desproporcionais ao evento desencadeador. No entanto, em quadros como o transtorno de personalidade borderline, TPB, ou o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, essa disforia intensa é um sintoma central. O indivíduo não está escolhendo ser dramático. Ele está experimentando emoções em uma escala de 10, quando a situação exigiria uma resposta de 2. Para aqueles que buscam compreender e curar, a chave é parar de julgar a performance e começar a investigar o roteiro. O que a pessoa está tentando evitar? Se você reconhece a si mesmo ou a um ente querido nestes padrões, a mensagem é de esperança e empoderamento. A compreensão objetiva é o primeiro passo para a libertação. O transtorno bipolar, por exemplo, é frequentemente incompreendido. A fase de mania ou hipomania não é apenas estar de bom humor. É um estado de excitação cerebral em que o julgamento é comprometido, a necessidade de dormir desaparece e a pessoa pode começar a ter gastos extravagantes ou comportamentos de risco que o observador externo vê apenas como irresponsabilidade estranha. Esse comportamento é a evidência de uma química cerebral em disparada, não de uma falha moral. A escalada do problema nos leva à revelação de que esses comportamentos estranhos são, na verdade, tentativas desesperadas e paradoxalmente inteligentes do cérebro de impor uma estrutura a um caos interno que o indivíduo não consegue processar. O colecionador compulsivo, por exemplo, muitas vezes não está apenas guardando lixo. Ele está tentando preencher um vazio emocional profundo ou criando uma barreira física entre ele e um mundo que percebe como perigoso e imprevisível. O acúmulo de objetos representa uma tentativa tangível de posse e controle em uma vida onde a pessoa sente que perdeu o controle de tudo o mais. O clímax dessa compreensão é a aceitação de que a doença mental se manifesta de forma criativa e oculta. A pessoa que evita o contato visual de forma extrema não é necessariamente tímida. Ela pode estar lutando contra uma fobia social tão intensa que a visão dos olhos de outra pessoa é percebida como uma ameaça física. O indivíduo que repete frases ou movimentos, ecolalia ou estereotipias, pode estar utilizando essa repetição como uma forma de autorregulação sensorial, um mecanismo para acalmar um sistema nervoso sobrecarregado. Ao invés de julgar o ato repetitivo como um tique bizarro, precisamos ver a função que ele desempenha, a busca desesperada por um momento de paz interna. A grande revelação é que, ao decodificar esses comportamentos, passamos do julgamento à intervenção. O estranho é o sintoma. O tratamento é a cura do sofrimento por trás dele. Em última análise, se você notar em si ou em alguém que ama padrões de comportamento que causam sofrimento significativo, interferem na vida diária ou parecem completamente ilógicos e desproporcionais, pare e reflita. Não os descarte como meras manias. Veja o comportamento estranho não como um defeito, mas como um mapa, uma trilha de migalhas deixada pelo sofrimento mental. Portanto, convidamos você a se aprofundar conosco nessa jornada de decodificação. Se esta análise inicial ressoou com a sua experiência ou despertou uma nova perspectiva sobre a natureza humana e a complexidade da mente, não hesite em dar um passo adiante. Assine para continuar a receber insights transformadores que nos ajudarão a desmantelar os estigmas da saúde mental, um comportamento estranho, mas compreensível de cada vez.